Rações Futura. Tecnologia em produção. Eu vou falar aqui sobre os 5 pontos relevantes que definem o sucesso na produção de leite e já explico de antemão que o título ele dá margem para dupla interpretação. Obviamente que pontos relevantes ligados à atividade de leite não são apenas 5, né? São muito mais. Mas aqui eu vou dizer sobre os 5 relevantes. E sucesso também na atividade de leite é muito subjetivo. Alguns entendem que sucesso é a vaca que ganha o torneio leiteiro, outros entendem que o sucesso é a bezerra que ganhou lá a grande campeã, seja lá o que for. E isso para ele é sucesso, e obviamente que eu respeito e acho que é mesmo, mas eu quero dizer que hoje nós vamos tratar do assunto aqui de sucesso como negócio, tá certo? Então é isso que eu quero trazer como mensagem de vocês, falar dos pontos relacionados a negócio. Então, para aqueles que têm atividade como negócio profissional, é com eles que nós vamos hoje falar mais, provocar mais, ou às vezes até deixá-los um pouco mais pensativos em relação ao negócio. Então vamos lá, eu já queria a participação de vocês logo no início. O que é que vocês entendem como produtores de leite aqui, que se eu puder resolver, se eu puder trazer para vocês uma solução prioritária na atividade de vocês, o que seria que vocês me pediriam para falar assim, agora com isso realmente meu negócio funciona bem? O que vocês acham que seriam os maiores problemas dentro da atividade de leite? Estou perguntando. Vaqueiro, mão de obra. Alimentação. Custo. O que mais? Preço do leite. Achei que não ia sair o preço. O que mais? Oi, clima. Mais algum? Se eu resolver esses 5 que falaram aí, o negócio está resolvido. Desequilíbrio financeiro, é isso? Ok, beleza. Bom, aqui eu vou colocar aquilo que eu tanto escuto, tá certo? Em vários lugares que eu vou, né? Em diferentes municípios, diferentes padrões de produção e assim por diante. Mas vejam que tudo que vocês disseram aqui está contido aqui nisso que eu também escuto. Mão de obra foi o primeiro item falado e de fato é um dos grandes componentes. Preço do leite. Nutrição, veja que os 3 foram bem falados, genética, qualidade do leite, sanidade animal, assistência técnica, tem gente que acha que nós não estamos prestando também nem para atender produtor, custo de produção, reprodução, qualidade da terra, secas prolongadas, financiamento, e o que realmente o pessoal para muito em termos de problema é o preço. Então eu queria já abrir a reunião com vocês aqui dizendo o seguinte, dos 5 pontos relevantes ligados à atividade de leite, nenhum deles está dentro desses pontos que foram colocados aqui, que vocês disseram o que eu coloquei na tela. Nenhum. Nem preço de leite. Preço de leite pode ser um dos fatores relevantes ligados ao sucesso da atividade de leite. Pode, mas não em qualquer circunstância, e nós vamos mostrar isso ao longo aqui desse nosso bate-papo. Primeiro fator relacionado ao sucesso da atividade de leite é a escala de produção. Todo negócio em que você produz uma unidade de produto que ele tem um valor absoluto muito baixo, a gente tem que produzir muito, seja que negócio for, tá certo? Não tem como a gente pensar em unidade de produto baixa. Você vê que a gente briga por centavos de leite. Ninguém fala aqui que vai aumentar R$1 o meu preço do leite. Sempre a gente está falando que aumentar centavos, não é isso? Ou que baixou centavos. E que isso tem interferência no nosso negócio. Então todo produto, todo negócio em que a unidade de produto tem um valor pequeno, nós temos que pensar nele em escala de produção, e leite ele se caracteriza essencialmente dentro de uma economia de escala. Que características essa economia de escala tem na atividade leiteira? Primeiro, ele promove receitas brutas mais elevadas, quando a gente tem escala. Dilui custos fixos de produção, não necessariamente tudo aquilo que à medida que eu vou aumentando a minha escala de produção, não necessariamente todos os custos vão aumentando na mesma proporção, especialmente os custos fixos. Eles vão se diluindo ao longo do aumento de escala. Nós também atingimos bônus de produção. O mercado nos paga bonificação por escala, né? Isso vocês aí são testemunhas, vocês sabem o quanto que isso interfere na hora que vai fazer uma negociação de leite, por exemplo, na hora de aumentar o preço de leite, ou mesmo as próprias tabelas de bonificação que os laticínios nos colocam no mercado. A escala também nos permite compras de insumos de forma em escala maior, com cargas fechadas, e isso obviamente promove uma redução no custo daquela unidade do produto. Também maior desempenho de aspectos técnicos administrativos, ou seja, uma pessoa que tira às vezes 500 litros de leite não tem condições de pagar um encarregado, um gerente, seja o que for.
Mas a pessoa que tira 5 mil a uma escala maior, normalmente ele tem uma hierarquia que possa pagar, sim, um supervisor, um encarregado ou mesmo um gerente, e isso pode profissionalizar um pouco mais o negócio dele, ele tem mais domínio das questões de relações humanas e trabalhistas dentro do negócio dele. Vejam que a escala ela tem uma interferência também na produtividade, e isso é dado científico, né? Vejam que um levantamento feito nos Estados Unidos mostrando que tamanho de rebanho, de 30 a 99 vacas, a produtividade média anual das vacas era de 7.900 quilos. Nas fazendas que pulavam de 100 para 199 vacas, a produtividade já subia para 8.300, que era estatisticamente parecida com essa fazenda de 200 a 499 animais. E acima de 500 animais, vejam que a produtividade já tem um efeito significativo maior. As vacas já teriam aí 9.300 quilos de média. Então mostra, cientificamente também falando, que o aumento de escala também tem relação com a produtividade, por vários recursos, por vários motivos, especialmente nutrição, técnico, assistência e assim por diante. Vejam outro trabalho também científico feito nos Estados Unidos, em que eles fizeram um estudo em cima de 357 fazendas. Destas 357, eles pegaram as 36 mais lucrativas do mesmo grupo e avaliaram os índices ou os parâmetros delas em relação à média do total. Vejam que de cara a escala já tem uma interferência. Na média das fazendas existiam 123 vacas. Nas 36 mais lucrativas existia mais do dobro do número de vacas. Leite vendido na fazenda, 1 milhão litros por ano, contra as mais lucrativas, mais de 2,3 vezes mais leite do que aquelas fazendas da média do grupo. Nas médias das fazendas, o leite vendido por vaca era 8.500 quilos, nas mais lucrativas, 9.200. Leite vendido por funcionário, 291 mil litros na média e 387 mil nas mais lucrativas. O custo operacional do leite, 0,23 na média e 0,20 nas mais lucrativas. Preço do leite vendido, 0,29 e 0,30. Vejam o retorno sobre o capital investido. Na média das fazendas, 3,5% contra 12% nas fazendas mais lucrativas. Então vejam como existe o efeito também, né, da escala em vários índices relacionados a dados econômicos da propriedade. Vejam aqueles 5 centavos, aqueles centavos que a gente estava falando aqui no início. Peguem uma fazenda aí com 500 litros de leite por dia e vamos aumentar 5 centavos no litro de leite desse produtor. A receita mensal dele sobe R$ 750, receita bruta. Mas numa fazenda, aumentando os mesmos 5 centavos, mas tirando 3 mil litros, a receita bruta aumenta em R$ 4.500 por mês. Então vejam o quanto os centavos têm uma interferência muito diferente quando você trata em escalas também muito distintas. Aqui está um dos pontos quando eu disse que preço do leite pode ser um fator relevante, mas não necessariamente. Uma fazenda com 500 litros de leite, a gente aumentar os 5 centavos, isso aí não é o que vai fazer a pessoa mudar de vida. Isso aí não vai fazer com que ela consiga sequer trocar um carro no final do ano ou mandar um filho estudar em Belo Horizonte, tá certo? Então, a escala tem um efeito muito importante quando a gente aumenta centavos dentro do negócio. Olha aqui essa tabela que mostra a distribuição dos produtores de leite no Brasil. Se vocês pegarem produtores de até 500 litros de leite por dia, existem 86% dos produtores de leite mandando dentro desse grupo. Aqui já explica o porquê que a maioria dos produtores de leite reclamam da atividade. Porque a maioria deles não tem escala. O ponto primeiro, quando a gente fala de sucesso na atividade de leite, eles não têm o primeiro ponto, escala. Por isso a maioria reclama, a maioria reclamou e a maioria reclamará. Porque sempre existirá um número maior de produtores enviando pouco leite em relação à escala econômica que eles deveriam mandar. Olhem só a discrepância quando a gente pensa em produtores acima de 3 mil litros por dia. Apenas 1% dos produtores do Brasil mandam acima de 3 mil litros de leite por dia. Então são poucos produtores que têm um cenário economicamente melhor enquadrado dentro do negócio. Por isso a maioria reclama. Mas existem outras peculiaridades da atividade de leite também, né, que eu vou ressaltar. Vocês conhecem uma outra atividade em que se você produzir uma unidade de produto por dia, produzir 100 ou produzir 10 mil unidades por dia, vocês têm o comprador buscando seu produto todos os dias?
Vocês conhecem alguma outra atividade que tem essa peculiaridade? Hein? Eu não conheço. E qualquer negócio que estejamos envolvidos, qualquer negócio que o empresário esteja envolvido, gente, ele preocupa, antes de falar que o preço está baixo, ele preocupa com um cenário: se existe um mercado, se o produto dele vai circular, se o produto dele vai ter liquidez. Essa é a primeira preocupação do empresário, é saber se existe mercado. E desde que eu conheço por gente, o mercado de leite sempre existiu. Raramente a gente escuta casos de um laticínio, de alguma empresa que deixou o produtor na mão, né, que quebrou, seja o que for. Em raros momentos, são coisas pontuais. Em geral, a gente tem um comprador na nossa porta todos os dias, seja produzindo uma unidade de produto, 100 ou 10 mil unidades de produto. Então isso também faz uma diferença muito grande quando a gente vai pensar em negócio. E vejam que à medida que a receita sobe, à medida que a gente vai aumentando a escala de produção do leite, aqui é a curva azul, à medida que a gente vai aumentando a produção de leite, a receita bruta obviamente vai aumentando. Mas a curva dos custos, vejam que ela tem ela é uma curva um pouco mais baixa, o ângulo dela é menor. Ou seja, à medida que você aumenta a produção de leite, a receita vai aumentando neste ângulo e os custos vão aumentando neste ângulo, de tal forma que o espaço vazio entre as duas curvas é representado pelo lucro. Então, à medida que a gente vai aumentando a escala, a tendência é que a gente também vai aumentando o nosso lucro, porque os custos não acompanham na mesma proporção. Mas qual que é esse ponto de equilíbrio? Né? Quanto de leite eu tenho que produzir para poder dizer que eu estou dentro de um negócio a partir daquele ponto economicamente viável? Essa escala é dinâmica. Né? Eu me lembro, vamos colocar aí 15 anos atrás, 20 anos atrás, que eu via produtor falando lá em Pompéu, por exemplo, que fez cota naquela época de cota, né? Fez cota de 350 litros de leite por dia. Aquilo era um magnata, aquilo era o rei do gado, tá certo? Produzir 350 litros de leite por dia. E isso hoje está enquadrado dentro de uma escala pífia, né, que praticamente não consegue sustentar uma família dignamente. Então essa escala é dinâmica, ela muda. E cada ano que passa, né, ou cada década que passa, nós vamos nos surpreender com uma necessidade de uma escala um pouco maior do que aquilo que foi nos anos anteriores. Então, e por que essa escala é dinâmica? Primeiro, ao longo dos anos nós tivemos uma inflação que corroeu um pouco os nossos ganhos. Então a gente naturalmente, com a perda, né, de inflação, a perda do valor do dinheiro, a gente precisa tirar um pouco mais para poder ter as mesmas sobras absolutas que tínhamos anos atrás. Outro ponto, as demandas familiares aumentaram. Né? Hoje a gente vê que a família, não existe a família que não tem um carro, no mínimo um. Né? As famílias têm demandas por internet, por celulares melhores, né? Tem demandas para estudar filho melhor, manda para outra cidade, assim por diante. Então as demandas familiares aumentaram. E às vezes eu falo com vocês aqui a respeito de pequeno produtor, e entendam que eu não tenho preconceito nenhum ao pequeno produtor, pelo contrário. Eu comecei a trabalhar sempre com pequenos produtores. Eu não conheço um grande produtor que começou grande, eu só conheço o grande produtor que começou pequeno. E eu falo que pequeno produtor tem 3 perfis, se dividem em 3 classes. Existe um pequeno produtor que, na verdade, preço de leite ou economia de mercado nunca influenciou ele e não influenciará, que é aquele pequeno produtor de subsistência. Ele tira o leite para o seu sustento. O que sobra, ele vende para a cooperativa e nem sabe quanto que foi vendido. Ele não tem relação de ganho com o valor do leite, é subsistência. Existe um outro pequeno produtor que ele é pequeno e não dá conta realmente de atender. Ele quer ser um produtor de receitas maiores, mas não consegue se enquadrar dentro de uma escala maior de produção, e ele vende o gado, vende a propriedade, monta um negócio na cidade, compra um barraco e vai alugar, ou vai ser funcionário de outros produtores. Normal, como acontece com grandes produtores também que não ficam na atividade. E existe um terceiro pequeno produtor que ele é pequeno só no tamanho da fazenda, porque ele é grande de cabeça, ele é grande na forma de pensar, e ele cresce, porque os meios existem, estão aí, e eu sou testemunha disso, né? Eu sou técnico atuante há 25 anos no mercado, mais ou menos, dentro dessa área. Minha especialização é em leite, conheço leite em todos os continentes do mundo, sei o que eles vivem em todos os lugares. E pequeno produtor, gente, que quer crescer, tem meios, ele só precisa ser grande na cabeça, porque nesse caso ele vai ser grande produtor sim, é só uma questão de tempo. E eu vou dar alguns exemplos para vocês aqui relacionados a isso. Vejam aqui o gráfico das tendências. Essa curva vermelha aqui, ó, é o número de produtores de leite no Brasil ao longo dos anos.
Ou seja, cada ano que passa nós temos menos produtores de leite no mercado. A curva azul é a produtividade dos nossos animais. Cada ano que passa nós estamos mais profissionais. Quem fica? Estamos produzindo mais leite por vaca. E não só por vaca, também estamos produzindo por unidade de terra. E a curva verde aqui é a quantidade de leite que é recebido por ano. Cada ano que passa a gente recebe mais leite do que no ano anterior. Não existe um contrassenso nisso daí? Produtor diminuindo e leite aumentando? É isso mesmo, gente. O Joaquim vendeu ali o gado, o outro leiloou e por aí afora. Essa é outra peculiaridade da atividade de leite. Não morram com essa esperança, gente. Essa esperança, não se alimentem dessa esperança. Diferentemente de outras atividades agropecuárias, vamos supor aí o café, a cana, a laranja. Quando um produtor desses entende que o mercado está ruim, entende que não quer mais produzir, né, entende por que motivos for, vai sair da atividade, ele para de adubar, ele para de corrigir, a produtividade vai caindo, até o momento que ele queima eventualmente a lavoura, ou faz uma destoca e arrenda, ou aluga, ou planta para uma outra cultura. Não é isso que acontece? A produção daquela laranja dele, daquele café que ele colhia, foi diminuindo, até ela sair do mercado. E a atividade de leite, não se enganem, quando o produtor vende a fazenda, quando o produtor para a atividade de leite, o gado dele só muda de mão. Essa vaca não sai do mercado. Essa é uma grande característica. Então, produção de leite no Brasil é isso: produtor diminuindo e produção de leite só aumentando. Não se iludam com o produtor saindo da atividade, isso não vai fazer com que a atividade para você pontualmente melhore. Futura. Tecnologia em produção.